Fala galera, esse vídeo não tem grandes pretensões, é um vídeo simples, tá? Acho que a única pretensão dele mesmo é transmitir conhecimento, né? Não vou fazer edição, no máximo um cortezinho aqui ou ali, talvez nem isso. A ideia é passar conhecimento mesmo, tá? Recentemente eu precisei reescrever uma API que estava feito em Java, um Java antigo, e em vez de mudar só o Java, eu preferi reescrever ele, né? Porque o Java, essa API ela tinha sido implementada com um padrão de projeto Factory. E o padrão de projeto Factory é bom, ele é simples de fazer, tem um bom reaproveitamento de código, né? Mas eu sentia um problema que ele tinha, né, de flexibilidade. Ele era flexível, mas não o que eu precisava, né? E na nova implementação eu mudei esse padrão de projeto. Eu passei a utilizar o padrão de projeto Strategy. E o Strategy a gente acaba escrevendo um pouco mais, mas ele fica mais simples de entender, né? E fica, ele é mais flexível, ele é mais simples de entender, apesar de a gente escrever mais, né? Apesar que escrever é inerente do Java, né? Escrever mais, a gente sempre vai escrever mais no Java, né? E depois que eu fiz todo esse processo, né, de reescrever o API, né, eu veio na mente, né, como que eu faria essa implementação no Python? Mas eu não digo não só a implementação do Strategy no Python, que é a implementação clássica. Eu falo assim, o que o Java proporciona, né, com todo o recurso que o Python tem, o que ele proporciona que me faria fazer uma implementação diferenciada desse padrão de projeto Strategy, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo, passar esse conhecimento, que na verdade eu já usei bastante esse padrão de projeto em outros projetos feitos em Python. E tem gente que não gosta, tá? Porque ele tem uma pegada mais minimalista, mas que é bom, né? No final das contas é bom, né? Eu vou mostrar para vocês. Eu montei aqui, né, alguns exemplos, né, para a gente entender. Eu fiz uma implementação no padrão clássico do Strategy, né? Que eu vou explicar, não vou explicar muito a fundo, tá? Só uma passadinha, acho que é simples de entender. Tem vários exemplos na internet dessa implementação, né? Dessa implementação clássica, né? Ela começa com uma interface, né? Aqui no Python a gente não tem interface, mas a gente usa a classe abstrata que funciona da mesma forma, né? Mais ou menos da mesma forma, né? E aí eu tenho a assinatura, né, do meu método, né? E aí depois eu tenho as minhas estratégias, né? A primeira estratégia daqui do exemplo é o sem desconto, né? Que é tipo, não faz nada, né? É até estranho, mas aqui faz todo sentido eu ter um carinha que não faz nada, né? Porque é uma abstração, né? E aí ele tem uma representação, né? Eu falo isso porque a próxima implementação que eu vou mostrar não tem isso, não faria sentido isso. Mas na orientação a objeto faz sentido eu ter um carinha que não faz nada, né? Vai ficar visível isso, né, no próximo exemplo que eu vou mostrar. Depois aqui eu tenho outro carinha, outra estratégia minha, que é o desconto por porcentagem, né? Eu passo uma porcentagem aqui e ele faz o cálculo em cima do preço que ele recebe, né? Então ele vai me retornar o resultado desse cálculo. E depois eu tenho uma outra estratégia aqui, que é a minha classe, né, de por valor. Então eu estou passando o valor, né? E ele faz o cálculo, de subtração, né, em cima do meu preço, o valor que eu estou passando, né? Depois eu tenho a minha classe do meu produto, né?
que ela recebe, além do nome e do preço, ela recebe uma estratégia, entendeu? E aqui está o meu método que aplica aquela estratégia, né? Basicamente executa aquela estratégia. Bom, aqui embaixo eu fiz eu instanciei a minha estratégia que não faz nada, né? Ele retorna zero, né? Não aplica, aliás, não é que retorna zero, ele não aplica nenhum desconto, né? Ele vai retornar o price. Depois tem aqui o meu desconto porcentagem e tem o meu desconto por valor, né? Aí eu instancio meus produtos passando as minhas estratégias, seja não faz nada, aplico desconto por porcentagem, aplico desconto por valor. Aqui eu só criei uma lista de produtos, né? E aqui eu itero essa lista desse produto, né? E aí eu vou aplicar, né? O meu produto eu vou aplicar o desconto, a minha estratégia do desconto, né? E aqui eu só imprimo, né? Bom, eu vou rodar esse exemplo. Eu vou colocar um time aqui para a gente ter uma noção de tempo de execução, né? Ó, rápido a execução, simples, né? Me fez aqui, eu passei nada, né? Ele tem um preço de 100, me retornou 100. O outro, eu passei 10%, ele me retornou por R$ 90, e o outro eu passei US$ 90, né? Aí eu passei US$ 5, ele me retornou 95. Tá funcionando direitinho. E essa aqui é a implementação clássica, né? Mas como eu faria no Python, né? Bom, eu usaria uma pegada mais funcional, né? Não é funcional, né? Porque não chega a ser funcional essa implementação, porque a ideia do funcional, ela é ser imutável, né? Ela é retornar, né, os valores, né? O que eu passo, ele me retorna o que eu estou passando, né? Tipo, né, no caso. E a ideia é ele ter menor efeito colateral possível, né? Mas nessa implementação ele acaba tendo aqui, porque eu ainda tenho uma classe aqui. É claro que dá para fazer ele totalmente funcional, mas não é a intenção. A intenção é você aproveitar o recurso que o Python tem. Como o Python é multiparadigma, eu posso aproveitar isso, entendeu? E isso é normal para quem programa Python de uma forma mais assim, pythônica, tá? É difícil você ver um projeto totalmente orientado a objeto ou totalmente funcional, né? Então a gente acaba aproveitando isso, tá? E não está errado, tá? Isso aí é um recurso da linguagem e que a gente aproveita esse recurso que a linguagem tem, né? Aqui no caso eu crio uma função, aqui é uma função, né? Que ele tem aqui a minha porcentagem, o meu preço, ele recebe o preço, recebe a porcentagem e faz o cálculo, né? Depois eu tenho é, a minha estratégia, que ele vai ser por valor, eu tenho o preço e o valor, né? Ele faz a subtração aqui, ele vai me retornar o preço. E aí eu tenho a minha função que executa a minha estratégia, né? Que ele recebe uma estratégia e recebe o argumento das estratégias, entendeu? E aqui ele aplica a minha estratégia. Aí eu tenho a minha classe do meu produto, porque a ideia aqui é uma classe que a gente chama de. Como é que fala mesmo? Esqueci agora. Peraí que eu já lembro. Data class fugiu da cabeça. É uma data class que ele tem o nome, o valor, o meu discount e a minha strategy, né? Aqui, no caso, é o meu parâmetro e a minha estratégia. Então, tem o nome, o preço, o discount e a estratégia que eu estou passando. Aqui eu instancio o meu produto da mesma forma que eu fiz da outra vez lá. Eu passo o nome, passo o preço, passo o valor, né? E aqui eu passo a minha estratégia, ou seja, o meu desconto por porcentagem,
o meu desconto por valor, e aqui eu estou passando porcentagem por valor, estou passando o valor zero. Eu nem precisaria chamar ela. Só que como a função espera uma estratégia, eu passo 100 e passo zero. Por que, que aqui faz sentido eu não ter uma função que me retorna zero? Porque é uma função, não é uma representação de um objeto. Lá na implementação de orientação a objeto, fazia sentido eu ter um objeto para poder integrar todo aquilo, aquela abstração que estava sendo implementada. Aqui no caso não, aqui eu não preciso porque é uma função, não é uma representação, entendeu? Aqui no caso eu só estou passando uma estratégia porque ele espera receber uma estratégia e eu passo um valor zero, entendeu? Eu poderia fazer o produto de uma forma, né, que ele nem precisaria passar nada, né? Eu pegaria o produto, o preço e retornaria o preço mesmo direto. Bom, aqui é a mesma forma, eu crio uma lista de produtos e aí eu itero a minha lista de produtos, né? Vou executar aqui para a gente ver. Executou, o tempo de execução praticamente a mesma coisa, né? Ele fez aqui o desconto certinho, retornou o valor, o desconto com valor, o desconto por porcentagem, o meu valor total, né? Aí, olha a diferença da implementação e que funcionou da mesma forma. Né? É bem menos código do que o meu, a minha orientação a objetos. Tá vendo? E também uma das vantagens da gente fazer implementação funcional é que o side effect é diminuído, né? O efeito colateral é diminuído, entendeu? Se eu fosse implementar totalmente funcional, ou seja, em vez de eu criar um data class aqui, eu catar e colocar um dicionário, por exemplo, né? Eu instancio em tempo de execução o meu dicionário como produto, ele iria ficar totalmente funcional sem o efeito colateral, né? Tornando a aplicação mais robusta, né? Com imunidade, né, as variáveis, né, do ambiente, né? Porque tem muito projeto em Java, já aconteceu isso muitas vezes comigo, tipo, você faz o deploy de uma aplicação e ela lá fica rodando perfeitamente lá, tá lá rodando, vai, às vezes até um ano, né? Aí de repente do nada ela para de funcionar. Ou às vezes, tipo, 6 meses, ela foi lá e parou de funcionar do nada, né? E aí você olha aquela aplicação, ela está funcionando. Parte dela funciona, mas algumas partes não funciona, né? O que aconteceu, né? Do nada, né? Se está tudo funcionando, você vai ver com infraestrutura, está tudo rodando, não tem nenhum log de erro, não tem nada, está lá funcionando. Né? E aí você corre para lá e para cá e não consegue descobrir. Aí a única alternativa é dar um reset. Aí você vai lá e reseta a aplicação e volta a funcionar do nada, né? Isso é por causa dos efeitos colaterais, o efeito colateral que ocorre na orientação a objeto. Isso é normal. Então, muita coisa que acontece na parte de TI acontece por conta disso, tá? Então, essa forma de trabalhar aqui evita bastante isso, né? É uma pegada assim lá do Rust, né? Não sei se vocês conhecem a linguagem de programação Rust. A ideia dela de segurança é justamente isso, né? A imutabilidade, né? Vale a pena vocês darem uma olhada em Rust, é muito legal, né? Aí eu fiz aqui para a gente ver, né? Os testes, né? Os testes unitários, né? Da orientação a objeto. Eu fiz simples, tá? Os testes, para não perder muito tempo. Aqui no funcional acabei escrevendo mais, fiz um teste mais completo, né? Mas para vocês verem que funciona. Nos dois jeitos é possível fazer os testes, né? Vou rodar o teste aqui para a gente ver. Opa.
Olha lá, passou os testes, né? 100%, bonitinho. É, e essa forma de programar, né, de forma funcional, né, ela é possível fazer em outras linguagens, que nem o Golang, que nem o Rust, né, Julia, muitas outras linguagens, né. E aí eu fiz, né, por curiosidade, eu fiz aqui uma implementação em Go, em Golang, né. Eu fiz uma implementação clássica, só para a gente ver também, né, como que funciona isso no Go, só que eu fiz só a implementação clássica, né. Eu acho que até fiz uma implementação, mas depois eu dou uma olhada aqui para ver se eu acho, aí eu coloco essa implementação, eu mostro essa implementação. Bom, tem uma interface, né? Aqui no Golang a gente tem a interface, né? Com a minha assinatura do método, né? Aí eu tenho o meu objeto, que não faz nada, da mesma forma, né? Faz sentido aqui em orientação a objeto. O meu desconto por porcentagem, né? Aqui. E aqui e o desconto por valor. Aqui o meu produto, né? Da mesma forma que eu fiz lá no Python, de orientado objeto, né? E aqui o meu método que aplica o desconto. Aí eu instanciei as minhas estratégias, né? A mesma coisa que o instanciando o produto, a lista do produto e a iteração, né? Imprimindo, né? Deixa eu executar aqui para vocês verem. Eu vou gerar o build primeiro. Gerou o build. Bom, vamos executar, né, o em Go. Olha que interessante, né? O Go é uma linguagem compilada, ou seja, de baixo nível. Teoricamente, a performance deveria ser maior, mas olha o tempo de execução, né? E se nós vemos o Python, bem mais otimizado, né? Interessante isso, né? Eu fiz também em Java, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz essa mesma implementação aqui em Java. Deixa eu abrir aqui, peraí. Aqui, né? Deixa eu voltar um aqui. Deixa eu abrir meu carinha aqui, Java. Deixa ele abrir aqui meu Docker, meu container. Aí, beleza. Ó, tem aqui a implementação feita em Java. Aqui, ó, a implementação clássica no Java, né? Eu tenho a minha interface, né? Com a assinatura do meu método. Eu tenho o mesmo objeto lá que não faz nada, né? Ele me retorna só o preço. Eu tenho o desconto, né? Por porcentagem, né? Tenho desconto por valor. Tenho a minha classe de, do produto, né? Uma implementação clássica, né? Normal do Java, né? E aqui tem, estou instanciando as minhas estratégias, instancio o meu produto, né? Crio a minha lista do produto, itero, aplicando o desconto, né? Deixa eu apagar esses caras aqui, que aí eu gero o build de novo. Até aqui já, né? Vou rodar aqui a compilação, acho que tá até aqui já. A versão do meu Java, versão 17. Tem Java, tá vendo? Rodou, ó o tempo do Java. Né? Você viu, é a mesma implementação, a implementação clássica, né? Olha lá.
Interessante, né? O Python 3.11 tá perfeito. A performance dele é impressionante. Né? Vou executar aqui mais uma vez aqui no Python. Beleza, gente? É isso. Desculpa qualquer coisa. É um vídeo simples, né? Mas espero que possa ajudar aí. Até mais.